Miqueias capítulo 7, versículos de 1 a 7. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca, aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Nosso boletim tem uma ilustração, é uma história que faz parte de um livro, Malcolm Smith, contando a respeito de um dia que ele estava fazendo um passeio perto de uma lagoa e viu lá um sapo deitado lá tomando sol, mas aconteceu algo esquisito lá. Esta rã, não era um sapo, era uma rã. Diz que ela foi ficando meio que paralisada e começou a murchar, e de repente ela foi desaparecendo, como se fosse um balão que tivesse um furinho e murchasse. Até que ele olhou um pouquinho mais perto e encontrou lá o tal do assassino, que chamava besouro d'água, né? Então havia picado a tal da rã e jogado um veneno, e assim aquela rã foi se desfazendo. Então ele conta essa história. É um livro que fala sobre esgotamento espiritual. Ele conta essa história falando a respeito de muitas pessoas que são como esta rã, que é algo que lhes suga toda a vida, arrebatando-lhes a vitalidade, se tornando espiritualmente exaustas. E ele faz então essa comparação em relação a muitas coisas que acontecem. Quando nós lemos esse texto, nós encontramos aqui um Miqueias desesperado. As primeiras palavras dele é ai de mim. Por que ele está desesperado? Pela situação que ele estava vivendo. Corrupção por todos os lados, a tristeza, né? A palavra do versículo 2 aqui que ele diz, poderíamos resumir nela, né? Pereceu da terra o piedoso. Ou seja, para todos os lados eu olho, não vejam piedade, não vejam pessoas que servem a Deus, pessoas que buscam a espiritualidade, que buscam fazer o bem ao seu próximo, cada um tentando tirar um pouquinho mais do seu próximo. Até aqueles que são os juízes, que deveriam julgar, fazer o bem, são os que mais fazem mal. A gente vê que essa situação de Miqueias não é muito diferente da situação que nós passamos diariamente. Questão das notícias que ouvimos, da maldade humana, da corrupção. E se nós não vigiarmos, se nós não buscarmos a Deus, nós vamos ser sim como aquela rã que foi murchando, virou uma sacolinha de supermercado, de vazia, de fraco, porque foi se deixando levar por esse veneno que foi se instaurando na vida a cada dia. E nós vemos que a gente só tem duas opções: ou ficar mesmo diante dessa maldade que acontece em
todo lado, inclusive na nossa própria vida, murchando, morrendo, ou tomarmos uma atitude como a atitude de Miqueias. Esse texto, embora nos 6 versículos ele está falando de dor, está falando da corrupção, mas o 7º versículo, como muitas passagens assim na Bíblia, né, tem alguns salmos que falam sobre tantas catástrofes, e no último versículo há a esperança renovada, quando ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. Eu olharei para o Senhor. Nós estamos falando sobre ansiedade alguns domingos à noite, e exatamente uma coisa importante para nós é o que está abastecendo o nosso coração, o que nós estamos ouvindo, o que nós estamos realmente alimentando a nossa alma, o nosso coração. Eu creio que nós vivemos num tempo de tanta informação, e não estou dizendo que nós temos que ser desinformados, mas às vezes nós só olhamos para a informação negativa, para o que é ruim, e parece que nosso coração vai ficando só cheio daquilo. É como que aquilo fosse um veneno que fosse tirando de nós a energia. Eu achei interessante um pastor falando nessa conferência fiel. Ele disse que a primeira coisa que a gente tinha que fazer de manhã não era ir para o celular, olhar as notícias ou abrir lá o Facebook para ver o que as pessoas estão falando, mas era ficar em silêncio, ler a palavra de Deus, ouvir o que o Senhor Deus tem para nós. Mas e as notícias? As notícias estão aí. Eu preciso ler, eu preciso me informar. Mas até que ponto eu preciso me aprofundar em tantos detalhes? E até que ponto eu preciso viver compartilhando notícias ruins? É muito perigoso isso. Nós sabemos que as pessoas da imprensa sabem que notícia vende, né? Notícia ruim vende. Aí você vai ouvindo detalhes e detalhes. Se alguém diz, fulano morreu, não é suficiente? Às vezes não. Eu quero saber como ele morreu, quantos pedacinhos está o corpo dele, eu quero ver a foto lá, eu quero ver o momento do acidente, e aí eu vou alimentando a minha alma, e ela vai se entristecendo. Então a gente tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que nós não temos que ser informados, mas o quanto nós vamos buscar apenas a informação ruim. Ele sabia de tudo, né? Ele sabia que havia juízo iníquo, ele sabia que havia maldade, confusão, mas ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor. Aqui ele quer dizer: eu não vou entrar em colapso, eu não vou me deixar contaminar por essas coisas, eu não vou nem também me tornar uma pessoa má. Eu olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Espera, né? Eu confio em Deus. Nós lemos há pouco em Isaías promessas de Deus, e nós devemos confiar nela. A justiça vai brotar, a verdade vai aparecer, o louvor perfeito, o piedoso vai realmente voltar a existir. Então nós cremos nesta palavra. Que Deus abençoe o nosso coração. Nós possamos dizer como o Salmo 37, possamos fazer como o Salmo 37 nos ensina: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Habita na terra, mas que o nosso alimento não seja outro senão a verdade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra. Pedimos que o Senhor Deus nos ajude, que o Senhor Deus nos abençoe a compreender tudo aquilo que o Senhor Deus tem, ó Deus, para nos ensinar nesta manhã, e também aquilo que o Senhor já nos ensinou, ó Pai, que possamos nos fortalecer nesta palavra do Senhor. Pai, dá paz ao nosso coração e nos fortaleça, ó Pai, para que em meio a tantas notícias ruins, a tanta tristeza, ó Deus, nós possamos entender, ó Deus, que o Senhor Deus ainda é o Senhor, os senhores, é aquele que virá, ó Deus, julgar, é aquele que nos
manterá de pé em meio a tantas dificuldades que passarmos, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por esta igreja, por essa manhã, e nós oramos, louvamos o Senhor, teu nome, ó Deus, em nome de Jesus.